Diálogo avançado. Será que é assim mesmo que os hispanohablantes falam o tempo todo? Será que um nativo fala daquele jeito mesmo o tempo todo? Fica comigo para a gente descobrir. Eu tenho e eu vou falar a verdade, não é daquele jeito mesmo, tá bom? Dependendo, bom, vai depender do contexto, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Jimmy e hoje a gente vai ver um diálogo com nível avançado. Só que esse nível avançado, de certa forma, não está combinando com o contexto, tá bom? Em um ambiente de trabalho, que nem a gente já viu nas versões anteriores, né? A gente viu um diálogo básico, um diálogo intermediário, sempre repetindo a mesma história, o mesmo contexto, eu com um colega, tá? E vamos ver agora o mesmo contexto com um diálogo avançado, tá? Então, mas antes de mais nada, a gente vai ver o vocabulário, as palavras que a gente vai usar no nosso, a gente vai encontrar no nosso diálogo, tá bom? Então, vamos começar. Vocabulário, palavras do texto, tá bom? Verduras, verdura. Em português, legume. Né? Se fosse plural, legumes. Em espanhol, verduras. Lembre-se que V sempre tem um som de B, por isso que a gente fala verduras, tá bom? Exemplo, me gusta comer verduras fresca todos los días. Me gusta comer verdura fresca todos los días, tá bom? Plato, em português, prato. Só muda o R em português, L em espanhol, tá bom? Ejemplo, el plato principal de hoy es paella. Paella é um prato típico da Espanha, tá? É como se fosse um arroz com frutos do mar, tá? É gostoso, tá? Olha, aqui paella está escrito com dois L, tá bom? Que a gente conhece como elle, tá bom? Aí o som é de paella. Porém, dependendo da região, provavelmente você escuta de outras formas, tá bom? Mas aí vai depender da região, tá bom? Dia, em português, dia, tá? A escrita é quase a mesma. A gente coloca esse daqui, que é tilde, a gente conhece em espanhol como tilde, tá? Não acento agudo, que nem você. A gente conhece como tilde. E a fonética do D é diferente de você. Você fala dia, a gente fala dia, tá bom? Dia. Ejemplo, que tengas un buen día. Director, em português, diretor. Mais uma vez, a fonética da letra D, director, director, tá? Não é diretor, director, director, tá bom? Ejemplo, el director de la empresa dará un discurso mañana. Aqui, essa letra a gente conhece como N, N, tá bom? É um N com um tiozinho. Só que é a única letra que tem esse tio. A diferença em português que as vogais levam tio, dependendo da palavra. Em espanhol não tem. Em espanhol não tem essa regra de colocar um tio. A única letra que tem tio é o N, que acaba ficando como N. A gente conhece como N, tá bom? E o som é de parecido ao NH de você, tá bom? É parecido, tá? Não é igual, lembre-se, não é igual, é parecido. Então, a gente fala mañana, mañana, tá bom? Estilo, português, estilo. Letra T, igual que o D, a gente fala diferente, tá bom? Você precisa tomar cuidado e praticar o máximo possível. Estilo, tá bom? Estilo, não estilo. Estilo, estilo. ¿tá bom? Ejemplo, me gusta mucho el estilo de su ropa. Me gusta mucho el estilo de su ropa.
liderazgo, liderazgo. Em português, liderança. Aqui já a palavra muda, tem mais mudança. Liderazgo, que a gente conhece como zeta, tá bom? Zeta, tá? E o som do zeta é do mesmo do S, tá bom? Liderazgo, liderazgo. A não ser na região na Espanha. Na Espanha eles costumam falar diferente, tá? Liderazgo. Eles como que colocam a língua para fora, liderazgo, tá? Porém, no resto da América Latina, a gente pronuncia o Z como S, tá bom? Liderazgo. Exemplo, su liderazgo inspira a todos en el equipo. Su liderazgo inspira a todos en el equipo. Um adendo aqui. Por exemplo, eu estou te ensinando, estou tentando te ensinar espanhol de um jeito que você possa se comunicar com qualquer hispanohablante, hispanofalante, sem medo, tá? Apesar de eu não saber todas as gírias, todas as palavras dos meus vizinhos, por exemplo, um argentino, um chileno, um mexicano, eu não tenho medo de falar com eles. Eu não preciso saber todos os dialetos deles para poder conversar, me comunicar com eles. Eu posso ir lá na Espanha e saber perguntar as coisas, saber conversar com as pessoas, fazer amizades, fazer networking, tá? Porque eu conheço o básico, eu sei o básico para poder me comunicar. Agora, se você é uma pessoa que precisa se sentir, digamos, pertencer àquele grupo, né? Você vai trabalhar, por exemplo, com espanhóis. Então, talvez, depois de você aprender a se comunicar com clareza e sem medo, você pode procurar praticar uma comunicação entre espanhóis. Porque os espanhóis têm suas gírias, têm sua forma de falar diferente. Da mesma coisa, da mesma forma os argentinos, os chilenos e assim vai, tá bom? Se é para você aprender e fazer um bom alicerce, fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Depois você pode ir para um próximo passo e se especializar em uma região específica, tá bom? Do jeito que eu sei, é um jeito que você vai poder se comunicar com qualquer hispanofalante sem medo, tá? Eu não tenho medo, apesar de, que nem eu falei, não saber falar todas as palavras de todas as regiões. Da mesma forma que você, eu tenho certeza que não sabe todas as palavras em português. Tem palavras, por exemplo, do Nordeste, que eu tenho certeza que uma pessoa do Sul ou aqui do Centro-Oeste, onde eu moro, não conhece, tá? Então, vamos continuar. Presencia, presencia. Em português, presença. C cedilha no alfabeto em espanhol também não tem, tá bom? No tem C cedilha. Ejemplo, su presencia es imponente. Su presencia es imponente. Desempeño, desempeño. Em português, desempenho. Lembra o que eu falei? Letra N, que é parecido, porém não é igual ao NH de você. É parecido, mas não é igual. Já é um começo. Tá tudo bem, é um começo, tá? Primeiro é a escrita. Você tem que lembrar que N é um N com tio, tá? E o som é um pouco mais fechado. Desempenho, desempenho. Você fala desempenho, desempenho. Em espanhol, desempeño, desempeño, ¿tá bom? Ejemplo, el desempeño del equipo ha sido excelente este mes. El desempeño del equipo ha sido excelente este mes. Apariencia, apariencia. Em português, aparência, aparência. Que nem eu falei, a gente em espanhol não tem acento circunflexo.
O acento agudo, que você conhece como acento agudo, em espanhol a gente conhece como tilde, tá? A gente não chama acento agudo, tá? Porque não existe acento agudo, não existe acento circunflexo e não existe acento grave em espanhol. Apenas a gente conhece o acento agudo como tilde, tá bom? Ejemplo, no te dejes engañar por las apariencias. No te dejes engañar por las apariencias, ¿tá? Engañar. N con chiu, ñ, a gente conhece como ñ, son de engañar, engañar. No te dejes engañar por las apariencias, tá bom? Equipo, português, equipe. O time, né? Você também às vezes fala time, né? Equipo. Ejemplo, nuestro equipo es muy unido. Nuestro equipo es muy unido. Preocupación, preocupación. Português, preocupação, preocupação. Se cedilha, ni tio nas vogais a gente não tem. Mais uma vez, repetindo porque para você lembrar. Ejemplo, comparto tu preocupación sobre el futuro. Comparto tu preocupación sobre el futuro. Calidad, calidad. Português, qualidade, qualidade. Esse daqui já se escreve bem diferente. Qualidade. A gente escreve calidade, calidade, tá bom? Calidade. Também não é qualidade, tá bom? Não é qualidade, qualidade. Calidad, calidad. Ejemplo, la calidad del producto es excelente. La calidad del producto es excelente. Estrategia, estrategia. En portugués, estrategia, estrategia. ¿Tá? Estrategia, estrategia, estrategia. ¿Tá bom? Ejemplo, necesitamos una nueva estrategia para el mercado. Necesitamos una nueva estrategia para el mercado. Experiencia, experiência, experiência. É quase a mesma forma de escrever, quase, tá? Não tem acento circunflexo. Ejemplo, su experiencia es muy valiosa para nosotros. Su experiencia es muy valiosa para nosotros. Vou fazer mais um adendo aqui. Tem sempre esse problema do português ou espanhol, a gente acreditar que é igual, que é mais fácil de aprender. Porém, pelo fato de ser tão parecido, na verdade é mais fácil de criar confusão. Não é a mesma coisa quando você vai estudar inglês, o japonês, que são línguas idiomas completamente diferentes. Você na sua cabeça, você sabe que você precisa aprender como que é aquele idioma. Tanto na gramática, na escrita, essas coisas. Espanhol e português são tão parecidos que você às vezes pode criar confusão. Por exemplo, aqui é praticamente a mesma coisa, só muda um acento, tá? Que esse acento pode indicar como que você precisa falar. E na hora que você está escrevendo, você fala assim, será que eu devo descrever aquele acento? Será que não devo? Então, o importante aqui é você lembrar que você está aprendendo um outro idioma, que de fato é diferente. É parecido, mas é diferente. Tá bom? Então era só isso. Esse abre aspas, tá bom? Análisis, análisis. Português, análise, análise. Ejemplo, el análisis de datos es crucial. El análisis de datos es crucial. Aqui a gente coloca, assim, vou falar em espanhol, a gente coloca tilde, tá? Para você lembrar, porque se eu ficar falando sempre em português, acho que vai se confundir mais ainda. Então, tilde, tá bom? A gente coloca tilde. E tem um motivo, porque, ó, análisis, tá? Análisis é uma palavra com 4 sílabas, né? 1, 2, 3, 4. Análisis.
E na regra, em espanhol gramatical, fala que a terceira, porque é sempre de trás para frente, né? Que a terceira, uma, né, no caso, uma, duas, três. A terceira sempre vai ter, vai levar, vai colocar tilde, tá? A terceira que a gente conhece como esdrújula. Mas essas são já coisas gramaticais que não vem ao caso agora, tá bom? El análisis de datos es crucial. Posibilidad, posibilidad, en portugués, posibilidade. Ejemplo, existe la posibilidad de que llueva. Existe la posibilidad de que llueva. Palavra com dois L's, mais uma vez, a gente conhece como EY, letra EY, tá? E você pode falar, pode ouvir de diferentes maneiras por causa da região, tá bom? Mas se você falar llueva, muita gente vai entender, tá? Porque da mesma forma que eu entendo os outros quando eu falo um argentino, um chileno, um espanhol, eles também vão me entender, tá bom? Então, llueva, llueva. Primeira, primeira. Português, primeira. Ejemplo, nos vemos a primera hora. Nos vemos a primera hora. Jugada, jugada. Português, jogada, jogada. J para você, J para mim. J para mim, tá? J, J. Então, J-U, ju. Ju, beleza? Ejemplo, esa fue una gran jugada. Tá? Lembre-se que toda palavra com J, que tem aqui, é ejemplo, né? J, sempre tem o som de garganta, J-E, G, é exemplo, J-U, ju, jugada. Tá bom? Se fosse aqui em espanhol, J-O seria jo. Tá bom? Jogada. Resultado. Resultado. Em português, resultado. Em espanhol, toda palavra que comece com R sempre vai ser forte e vibrante, tá bom? Então é resultado. Resultado. Tá? No resultado, que nem você conhece. Em espanhol é resultado. Resultado, tá bom? Estamos, ejemplo, estamos esperando el resultado del examen. Estamos esperando el resultado del examen. Próximo, português, próximo. Próximo, próximo, próximo. Acho que a gente marca mais aquele X, né? Próximo, próximo, el próximo. Ejemplo, el próximo mes viajaremos a Europa. El próximo mes viajaremos a Europa. ¿Tá? Oportunidad, oportunidad, em português, oportunidade. Oportunidade. Repara que quando a gente não tem uma vogal depois da consoante, fala como se fosse cortado. Oportunidade, oportunidade. Porque a consoante também tem um som. Z, z, oportunidad, ¿tá? Ejemplo, esta es una gran oportunidad para crecer. Esta es una gran oportunidad para crecer. Pendiente. Em português, pendente. Você fala pendente, pendente. Em espanhol, pendiente, pendiente, tá? Pendiente. Ejemplo, tengo muchos asuntos pendientes. Da mesma forma que você fala aqui, ó. Tengo, 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 dientes. Ah, dientes, por exemplo, dente, né? Se você apaga esse pen, então fica dientes, dientes, dentes. Então, pendiente, tá bom? Placer, prazer, em português. Placer en español, placer en placer. Ejemplo, es un placer trabajar contigo. Es un placer trabajar contigo. Es un placer conocerte. Se um dia a gente se encontra na rua,
eu vou falar para você. É um prazer conhecerte, tá bom? Caseira, em português, caseira, caseira, tá? Caseira en español, caseira. Ejemplo, la comida casera siempre es la mejor. La comida casera siempre es la mejor. Seria, seria. En portugués, seria, seria. Ejemplo, tiene una seria responsabilidad en la empresa. Tiene una seria responsabilidad en la empresa. Abre aspas aqui, diferente se fosse seria, tá? Porque a gente também, em espanhol, tem seria. Aí, seria tem tilde, tá? Seria. Mas aqui é séria mesmo. Séria. Uma séria responsabilidade. Porque a gente está falando séria de seriedade, né? Correcta. Em português, correta. Correcta. Correcta. Tá? Olha, eu sei que são muitas palavras, não se desespera, não precisa tentar aprender tudo. Eu preciso aprender tudo isso para poder entender o diálogo. Não, não esquenta a cabeça. Você vai com calma, confia. Eu sei que as pessoas, a gente confia não somente porque a pessoa fala assim, confia em mim. Não, tem que ter um tempo para confiar. Tá? Mas mesmo assim, eu vou falar para você, confia no processo, tá? Você não precisa aprender tudo isso agora. Vai por mim, eu aprendi daquele jeito português, com as pessoas falando comigo todo dia, toda hora. Eu estou aqui, você pode contar comigo, você pode falar comigo que eu vou te responder, eu vou conversar contigo, eu vou te ajudar. Então, somente falando, falando, ouvindo, ouvindo, fazendo uma boa imersão, você vai aprender a falar espanhol com clareza e sem medo para falar com qualquer hispano-falante, tá bom? Então, vai por mim. Calma, fica na boa, tá bom? Tô aqui com você. Tamo junto. Resultando. Resultando. Português, resultando. Resultando. Mais uma vez, palavras com R no começo. Em espanhol, sempre forte e vibrante. Resultando, resultando. Ejemplo, está resultando un poco difícil. Está resultando un poco difícil. Desafiante, desafiante. En portugués, desafiador, desafiador. Ejemplo, este proyecto es muy desafiante. Este proyecto es muy desafiante. Considerables, considerables. En portugués, considerável, considerável. Ejemplo, tenemos una considerable cantidad de trabajo. Tenemos una considerable cantidad de trabajo. Ajustados. En portugués, ajustados. A mesma forma de escrever, porém a fonética é diferente, tá? Ajustados. J-U, lembre-se que em espanhol é diferente. J-U, Ju. Ajustados, tá? J, som de garganta. J-U, Ju. J-E-G, tá bom? Ejemplo, los plazos son muy ajustados. Los plazos son muy ajustados. E o Z, né? Letra Z, som de S, tá? Só para você não esquecer. Z, som de S. Adicional, adicional. Em português, adicional, adicional. Em espanhol, adicional. São duas coisas aqui. Primeira é o D. Adicion, adi, não adi, tá? Diferença de adi, adi. E a última é o L. Adicional, adicional. Diferente do adicional. Adicional, tá? Ejemplo, necesitamos ayuda adicional para este proyecto. Necesitamos ayuda adicional para este proyecto. Valiosa, valiosa. En portugués, valiosa, valiosa, tá? A única diferença são letra V, a gente fala como B, som de B. Ejemplo,
Su experiencia es muy valiosa para nosotros. Su experiencia es muy valiosa para nosotros. Ixi, e se eu esquecer e falar valiosa? Sua experiência é muito valiosa para nós. Calma. Fica calmo que não vai acontecer nada. Sim, é verdade que V em espanhol tem som de B. Porém, uma diferença sutil. É uma diferença que não vai... tá? Eu acredito que não vai causar muitos problemas nem confusões, tá bom? Pelo menos eu acredito que não vai ter nenhum problema. Emocionante. Emocionante. Em português, emocionante. Emocionante, tá? A única diferença no final, a fonética, né? Emocionante. Emocionante. Ejemplo, la película fue muy emocionante. La película fue muy emocionante. Lamentablemente. Lamentablemente. Português, lamentavelmente. Lamentavelmente. Muitas palavras em português e espanhol, às vezes, muda esse B pelo V. Tá? Não é a primeira vez, né, que eu vejo. Muitas palavras, esse lamentavelmente, né, lamentavelmente. É o contrário, tá bom? Aos poucos você vai lembrando que, se você for escrever em espanhol, em vez, você troca esse V pelo B, tá? Não somente ao jeito de falar, senão a escrita também, tá? Lamentablemente. Ejemplo, lamentablemente no puedo ir. Lamentablemente no puedo ir. Decisiva. Decisiva. En portugués, decisiva. Decisiva, tá? Só jeito de se falar, decisiva. Ejemplo, su intervención fue decisiva para el resultado. Su intervención fue decisiva para el resultado. Buena. Portugués, boa. Ejemplo, te deseo una buena tarde de trabajo. Te deseo una buena tarde de trabajo. Elegir. Elegir en portugués, escolher. Escolher. Ejemplo, debes elegir tu camino. Debes elegir tu camino. Admitir. Admitir. En portugués, admitir. Admitir. Duas coisas aqui. A escrita é a mesma, tá? Mas são duas coisas na fonética. A primeira é a D, letra D, e a segunda é o T. Em espanhol, admitir. Admitir, tá bom? Exemplo, devo admitir que me equivoquei. Devo admitir que me equivoquei, tá bom? Cuidado, tá? Repete, repete, repete. Cumprir. Cumprir. Português, cumprir. Cumprir, tá? Só mudou o R pelo L para o espanhol. Ejemplo, debemos cumplir con los plazos. Debemos cumplir con los plazos. Aqui, ó, cumplir e plazos. Cumplir e plazos. As duas é com L, enquanto em português é com R, né? Cumprir e prazos. Prazos. Tá? Só mudou o R de você pelo L do espanhol. Tá bom? Consultar. Consultar. Português, consultar. Consultar. A mesma escrita, a fonética aqui é mais sutil ainda, né? Consultar para você, consultar para mim. Consultar. Exemplo, voy a consultar con un experto. Voy a consultar con un experto. Sugerir. Sugerir. Em português, sugerir. Sugerir. A mesma escrita tem muita palavra em português e espanhol que se escreve igual, porém a fonética é diferente e a gente precisa tomar cuidado. Sugerir, então, tá? Sugerir. Exemplo, quisiera sugerir una idea. Quisiera sugerir una idea. Estrenar. Estrenar. Portugués, estrear. Estrear. Ejemplo, van a estrenar una nueva película. Van a estrenar una nueva película. Película é filme, tá? Película é filme, não é película de camada fina em
em português, tá? Aqui, película em espanhol é filme, beleza? Recibir, recibir. Em português, receber, receber. Espanhol, recibir. Ejemplo, me encanta recibir regalos. Me encanta recibir regalos. Acompañar, acompañar. Português, acompanhar, acompanhar. Mais uma vez, letra N, letra N. Em português, NH, né? O mais parecido possível. Ejemplo, ¿me acompañas al supermercado? ¿Me acompañas al supermercado? As perguntas em espanhol sempre vão começar com o signo de interrogação, tá? Além do final, no final da pergunta que você coloca o signo de interrogação, em espanhol, no começo da pergunta também se coloca um signo, só que virado, tá? Ponta cabeça. Sempre, isso é sempre. Tener, em português, ter. Tener, em português, ter. Ejemplo, espero tener un buen día. Espero tener un buen día. Escribir, escribir. En portugués, escrever, escrever. Ejemplo, me gusta escribir cartas a mis amigos. Me gusta escribir cartas a mis amigos. Quem que escreve carta hoje em dia, né? Agora tudo e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Mas já escrevi carta, tá? Já teve época que escrevi carta. Ciertamente, ciertamente. Em português, certamente, certamente. Ejemplo, ciertamente es una buena idea. Ciertamente es una buena idea. Sin embargo, sin embargo. Portugués, no en tanto, no en tanto. Ejemplo, sin embargo, hay algunas cosas que debemos considerar. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos considerar. A pesar, en portugués, a pesar. En español, es separado. En español es separado. Ejemplo, a pesar de todo, seguiremos adelante. A pesar de todo, seguiremos adelante. Lamentablemente, lamentablemente. En portugués, lamentavelmente, lamentavelmente. Já não fiz essa palavra? Acho que foi, né? Ejemplo, lamentablemente no puedo asistir. Lamentablemente no puedo asistir. Definitivamente, 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 tá? A diferença no jeito de se falar, tanto o V quanto o T, tá? Ejemplo, definitivamente voy a ir. Definitivamente voy a ir. Realmente, realmente. Em português, realmente. Aqui também, palavra com R, forte e vibrante. O L, a gente fala real, real, não real, real. E o T, realmente, realmente, tá bom? Realmente, tá? Realmente. Ejemplo, fue realmente emocionante. Fue realmente emocionante. Excelente, excelente. Portugués, excelente, excelente. Ejemplo, excelente, nos vemos pronto. Excelente, nos vemos pronto. Igualmente, igualmente. Portugués, igualmente, igualmente. Aqui, diferença do L e do T, tá bom? L e o T. Ejemplo, igualmente que tengas un buen día. Igualmente que tengas un buen día. Más, portugués, mais. Ejemplo, nos vemos más tarde. Nos vemos mais tarde. Essas foram as palavras do vocabulário, tá? Eu sei que esse daqui foi extenso, foram bastantes palavras. Olha, a gente já está quase 40 minutos aqui somente com o vocabulário, tá bom? Eu sei que foi muita coisa, tá? Só mais 5 minutinhos, a gente vai ver o diálogo agora, tá? E é só por hoje, tá bom? Então vamos com o diálogo na comunicação avanzada, tá bom? Yo, entrando en la cocina de la oficina. Buenos días, Juan.
¿Qué tal está tu almuerzo hoy? Veo que has elegido la ensalada César. Juan, mirando su plato. Hola, está bastante bien, aunque la verdura podría estar más fresca. ¿Y tú qué tal? ¿Optaste por el plato del día? Sí, pero debo admitir que este almuerzo me hace extrañar la comida casera. ¿No crees que hay algo especial en los platos que preparamos en casa? Juan asintiendo. Totalmente de acuerdo. La comida casera tiene ese toque que ningún restaurante puede igualar. Cambiando de tema, ¿qué opinas del nuevo director? Su estilo de liderazgo parece bastante estricto, ¿no crees? Yo, bajando la voz. Ciertamente. Su presencia me pone un poco nervioso. Cada vez que se acerca a mi escritorio, siento que está evaluando constantemente nuestro desempeño. Entiendo perfectamente. Yo también me siento algo incómodo al interactuar con él. Sin embargo, he escuchado que, a pesar de su apariencia seria, es una persona que se preocupa por el equipo. Esperemos que sea así. Por cierto, ¿cómo vas avanzando con el nuevo proyecto? He notado que pareces un poco estresado últimamente. Juan suspirando. Tu observación es correcta. El proyecto está resultando más desafiante de lo que esperaba. Tengo dudas sobre si podremos cumplir con los plazos sin comprometer la calidad del trabajo. Comparto tu preocupación. La carga de trabajo es considerable y los plazos son muy ajustados. Tal vez deberíamos considerar pedir ayuda adicional. Juan interesado. Esa podría ser una buena estrategia. ¿Tienes alguna idea en mente? De hecho, estaba pensando en consultar con María del Departamento de Finanzas. Su experiencia en análisis numérico podría ser muy valiosa para nuestro equipo en este momento. Excelente propuesta. No había pensado en esa posibilidad. ¿Te parece si hablamos con ella mañana a primera hora? Perfecto. Me encargaré de organizar la reunión. Cambiando de tema, ¿pudiste ver el partido de anoche? Fue realmente emocionante. Juan con pesar. Lamentablemente me quedé dormido antes de que comenzara. Estaba muy cansado. ¿Podrías contarme lo más destacado? Por supuesto. Te sugiero que busques un resumen en línea cuando tengas tiempo. Hubo una jugada en el último minuto que fue espectacular y decisiva para el resultado. Definitivamente lo haré. Has despertado mi curiosidad. Por cierto, ¿has planeado algo para el próximo fin de semana? La verdad es que no tengo nada programado. ¿Tienes alguna propuesta? Yo con entusiasmo. Estaba pensando en ir al cine. ¿Te gustaría acompañarme? Están estrenando una nueva película de acción que ha recibido buenas críticas. Juan sonriendo. Suena como una excelente oportunidad para desconectar del trabajo. Cuenta conmigo. ¿A qué hora te gustaría ir? ¿Qué te parece si nos encontramos a las 7 de la noche del sábado? Las 7 me parece perfecto. Nos vemos en la entrada del cine. Yo mirando el reloj. Excelente. Bueno, creo que es hora de volver al trabajo. Este informe no se va a escribir solo. Tienes razón. Yo también tengo pendientes que necesito terminar antes de la reunión de la tarde. Muy bien, entonces nos vemos más tarde. Ha sido un placer charlar contigo. Juan sonriendo. Igualmente. Que tengas una buena tarde de trabalho. Hasta luego. Parabéns por ter chegado até aqui. Respondendo a pergunta do início do vídeo, se os nativos falam desse jeito mesmo, um nativo, uma pessoa que está estudando e já tem um nível avançado, será que fala desse jeito o tempo todo? E a resposta é não. O nível avançado não quer dizer que você vai falar formal o tempo todo. Falar com um nível avançado num idioma quer dizer que você consegue navegar entre as diferentes formas de falar. Por exemplo, aqui no contexto. De fato, é um ambiente de trabalho.
Então, se eu estivesse falando com o meu chefe, eu posso falar desse jeito sim. Porém, Juan, no contexto, é meu amigo. Então, pelo fato de ser meu amigo, na verdade, eu não falaria dele daquele jeito. Eu falaria de um jeito mais informal, tá? Não usaria palavras tão formais, por assim dizer. Usaria mais informalidade, tá? Além disso, o nível avançado permite que você consiga perceber os tons da conversa e interpretações, tá bom? Isso que faz com que você tenha um nível avançado no idioma, nesse caso no espanhol, tá? Então, não é somente formal, tá? Um nível avançado, sim, para modo de exemplificar um contexto formal. Um nível avançado permite que você tenha mais variedade nas palavras, que você possa dar exemplos mais detalhados. Uma conversa básica, pelo fato de ter pouco vocabulário, pelo fato de conhecer poucas palavras, o seu comentário, o que você precisa falar, vai ser curto, direto. Sim, não, vamos, não vamos, tá? Porém, com uma comunicação avançada, você pode dar mais detalhes, tá? Só que aí, nesses detalhes, você pode navegar nas diferentes níveis de conversa, dependendo do contexto, dependendo com quem for, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Escreve nos comentários o que você achou. Qualquer sugestão, estou aberto a sugestões de diálogos, tá? Sugestão de diálogos, sugestões de metodologia, tá? Essa metodologia estou fazendo para que você possa aprender com mais facilidade. E não se esqueça de inscrever no canal se você não está inscrito. Se você for viajar, manda para essa pessoa que vai viajar com você, para vocês aprenderem juntos. É muito melhor se você tiver alguém junto do seu lado aprendendo espanhol, tá? Além de mim, é claro, que eu vou estar aqui com você para te ajudar sempre, o tempo todo, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter chegado aqui. Um forte abraço e até a próxima.